Alguém tem alguma questão ou comentário? Pensamento? Sim. A gente vai entrar no tal hoje. Quer? No Tao Te Ching? Pois eu estou trazendo esses textos para a gente dar uma olhada, né? Depois a gente, talvez, vamos ver o que a gente vai fazer com isso depois, tá? Mas sim, eu pretendo ler alguns trechos aqui do Tao Te Ching. Vamos ver o que surge aqui. É o seguinte, ó, quando uma pessoa tem experiências espirituais, ela está reconhecendo conscientemente algo que ela não entende. Entendeu? Então, aquilo faça fazer parte da tua vida. É como o mundo em que tu vive passa a ser habitado por essas personagens, ou essas forças, ou energia, enfim, não sei como chamar isso. Depende, tradições diferentes dão nomes diferentes a isso. Mas o fenômeno se repete, tá? E quando isso acontece, a consciência, nessas experiências, a consciência deixa de ser, a consciência comum que a gente tem deixa de ser o centro da nossa vida mental. Por exemplo, se tu está pensando em algum assunto, está resolvendo um problema, a tua consciência está voltada para aquele problema, enfim, para as limitações, para as tuas limitações, eventualmente, por que não está conseguindo ser feito, ou quais são as soluções possíveis. Então, tu fica voltado para aquilo ali. Quando tem experiência espiritual, quando a gente está tendo a experiência comum, às vezes a gente tem a consciência reflexiva, né? O que está acontecendo comigo, não sei o que. Mas em geral não é assim. Em geral a gente simplesmente está no mundo. Né? Tu está escutando música, tu está prestando atenção na música, não em ti. Tu começa a prestar atenção em ti, sei lá, se a música está muito alta, tá doendo teus ouvidos. Ou tu não gostou dessa música, não gosta, não sei o que. Aí a tua atenção volta para ti, para o teu desgosto com relação àquilo. Enfim, então a gente sempre tem esse jogo aí, certo? Tem esse jogo da consciência. Mas, quando a pessoa tem a experiência espiritual, a consciência ela se coloca como uma espécie de espectadora. Se coloca uma espectadora do que está acontecendo contigo e com o mundo ao teu redor. Passa a ser um personagem entre vários outros nessa trama geral de acontecimentos da tua vida ali. Então, quando tu tem a experiência espiritual, tu passa a consciência passa a reconhecer esses outros personagens aí, não é? Além daquilo que tu está prestando atenção, além de ti mesmo, da tua relação com o ambiente, tem esse outro conjunto de elementos aí e tu passa a dar voz, a se relacionar com isso. Agora, em geral, a gente não sabe direito o que é. O que são essas coisas. Então, é algo meio irracional, vocês entendem? Então, é por isso que são experiências difíceis, porque são experiências em que tu tem que reconhecer e dar voz, reconhecer a existência disso, e o papel até às vezes determinante, de coisas que tu não entende, e no entanto, tu tem que aceitar a existência daquela, porque elas estão ali, tu não tem como não aceitar, porque tu está tendo aquela experiência. Então, são momentos assim para a consciência cotidiana, podem ser momentos assim de humilhação. Então, seguidamente a pessoa tem a experiência dessa humilhação. A consciência, o ego, na experiência espiritual, seguidamente se tem essa sensação de estar sendo humilhado. Eu nasci aqueles líderes religiosos malucos, tipo, aquele que tudo se matou, um monte de gente, eu não lembro qual é o nome. Sim. Aquele americano, que depois se suicidaram e tal. Jim Jones. O Jim Jones. Sim. Tem a degeneração, né, das experiências religiosas, tem. Mas acho que algumas vezes até a própria pessoa que teve a experiência religiosa se sente constrangida por não saber qual é que é, digamos assim. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ó, esses fenômenos religiosos são extremamente complexos. Então, não são coisas assim do tipo unilaterais que a gente aceita ou rejeita. Tem muitos tipos de experiências religiosas, elas vêm em muitas camadas, elas podem se manifestar de muitas maneiras. E, em geral, a gente está lidando com coisas que a gente não sabe direito o que é. E, no entanto, cuja realidade nos parece, enquanto a gente está tendo a experiência, pelo menos, inegável. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer discriminações. E as pessoas, à medida que elas vão se tornando mais experientes nisso, elas vão aprendendo a fazer discriminações, tá? Então, tem experiências de diversos tipos, tem algumas que são mais valiosas que outras, né?
Tem algumas que são loucuras, e às vezes tem a possibilidade do engano também. A pessoa pensa que está tendo uma experiência e não está tendo, está se iludindo. E nas tradições espirituais existem codificações e técnicas para fazer essas discriminações. Então, se tu está fazendo meditação, tem hora que tu acha que está meditando, mas não está meditando, tu está meditando. Tu acha que está muito concentrado, tu acha que está sendo iluminado, mas tu está iludido. É o ego lá inflado. O ego inflado acha que está iluminado, mas na verdade a experiência espiritual mesmo é geralmente uma experiência humilhante para o ego. O ego se vê ali, saiu de cena, ele é um personagemzinho ali nessa vem da cabeça, não a cabeça do céu. Ele fica olhando de fora o que está acontecendo. Tu observa de fora o que está acontecendo na tua própria mente. Tu reconhece que tem coisa acontecendo na tua mente, no espírito, enfim, que são independentes da tua vontade, e elas estão acontecendo ali, enfim. E aí tu tem que discriminar, e tem que se relacionar com aquilo, né? Tem várias maneiras de se relacionar com aquilo. Então é um mundo muito complexo, é que nem andar numa... Enfim, tu entende? É tão difícil isso quanto tu, por exemplo, se aventurar na floresta amazônica sozinho, né? Tem 1001 perigos, né, nessa trajetória. Então é muito fácil de se perder. Então, quando a gente está avaliando esses fenômenos espirituais, você não pode fazer avaliações tipo assim, tudo ou nada. Porque tem algumas coisas que são valiosas e outras que podem não ser valiosas, podem ser perigosas. Podem levar à loucura. Agora, a loucura pode acontecer com religião ou sem religião também, né? E pode acontecer, depois nós vamos ver textos sobre isso, pode acontecer, o que acontece é o seguinte, uma das teses que o William James defende é que essas experiências, isso faz parte da nossa natureza. A gente tem, queira ou não queira, a gente tem momentos da nossa vida, experiências disso que a gente pode chamar de sagrado, coisas que têm um valor supremo, coisas que aparecem para nós como sendo mais valiosas do que a nossa própria vida. Não é assim algo que tu escolheu, entendeu? Tem coisas que a gente escolhe valorizar, certo? Sei lá, escolhe valorizar um time de futebol, ou escolhe valorizar certas pessoas, ou escolhe valorizar certas instituições, né? Ou certas práticas, tu pode escolher. Agora, tem coisas que aparecem para ti já como sendo valiosas, não são produto de uma escolha, aparece de uma maneira inconsciente, até irracional. Tu não sabe direito por que é, mas é assim. A lei da proibição do incesto não estaria nessa... Claro. Sim, pode ser, né? Pode ser. Da proibição do incesto, tem literatura em biologia sobre isso. O que se sabe sobre a proibição do incesto é que isso tem uma seleção biológica dessas características, né? Então a gente tem uma tendência inata a... O anti-sagrado, na verdade. Claro, isso tem uma dimensão simbólica, mas tem uma dimensão biológica. Então, esse é outro problema, né? Tem essa imbricação entre o que é corporal, o que é mental, consciente, e esse outro domínio espiritual. E essas coisas, uma interfere na outra. Então, nossa mente muda o nosso corpo, né? O meu pensamento pode mudar minha produção hormonal, por exemplo. Ou as minhas sensações, eu posso dominar a minha sensação de calor ou frio, ou a ansiedade, ou a alegria, a tristeza, eu posso dominar isso, em certa medida, por técnicas de mentalização. E o corpo afeta a minha mente também, né? Se está calor, eu sinto calor, se está frio, eu sinto frio, né? Então a gente tem essas vias de mão dupla. A gente tem essa via de mão dupla também nesse domínio espiritual, tá? Então é muito complexo todos esses fenômenos. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é ir discriminando aos poucos isso. Mas isso não é fácil, tá? Então, isso exige uma educação. Assim como tem uma educação, né, para a gente fazer a educação cultural, tem também essa educação espiritual, em que tu aprende a fazer essas discriminações, aprende a se relacionar da maneira adequada com essas forças, entidades, enfim, que para nós não sabemos o jeito que são, mas que aparecem para nós. Se relacionar da maneira adequada com aquilo que é sagrado, tá? Com aquilo que aparece para nós como sendo sagrado. Sempre tem coisas que para as pessoas são sagradas, que são mais valiosas do que tudo mais. Todo mundo tem isso. Todos nós temos isso. Embora
em geral, a gente não tem muita consciência do que são essas coisas. Certo? E, em geral, as coisas mais valiosas, elas são inconscientes. A gente nem sabe que são as mais valiosas. Certo? A gente tem indícios disso pela maneira como a gente se comporta, né? Porque da maneira que a pessoa ela acha que não vai ter medo lá, que o negócio é seguro, mas o corpo dela diz o contrário. A mesma coisa acontece nesse domínio espiritual, certo? Tem coisas que aparecem para nós como sendo valiosas, mas que, enfim, o nosso acesso a isso é muito fragmentário, tá? Então, com relação a esse negócio do incesto, e esse é um desses domínios em que as coisas se imbricam. Tem o domínio corporal, tem o domínio cultural e espiritual, tem várias, tem as leituras, tá? E são processos absolutamente individuais, esses processos de desenvolvimento nessa camada espiritual. Não, esse coletivo que se apresenta dentro da religião, dentro da espiritualidade, é uma coisa extremamente mais difícil, porque cada indivíduo tem um formato, uma disposição, uma possibilidade. Como é que faz isso em termos coletivos? Sim. Não, a trajetória de cada um é sempre individual. A trajetória é sempre individual. Mas parecem haver certos universais, certas estruturas que se repetem, certos fenômenos que se repetem. Sim, okay. Mas dentro desses fenômenos que se repetem, a experiência desse desenvolvimento, desse crescimento, é individual. É individual, claro. Mas assim, ó, a nossa consciência cotidiana é sempre uma consciência de primeira pessoa individual, né? Então, isso não é um específico dos fenômenos espirituais, né? Agora, o problema é que, como tu está lidando com coisas desconhecidas, ou parcialmente desconhecidas, e coisas assim muito fortes, valiosas, que determinam o teu comportamento sem tu saber, a sensação de solidão fica aumentada, a sensação de individualidade fica aumentada, né? Então tu não tem essas estruturas de comunicação, assim, que eu posso trocar experiência com outra pessoa, para falar, né? Estamos passando por a mesma coisa aqui, o que vai acontecer, não sei o que. Bom, sim? Não só uma conta em relação à experiência individual, o que nos podemos dizer sobre a aparição de Fátima? Aparições? Fátima? Eu conheço pouco isso aí, mas podemos dar uma olhada, tá? São experiências, com certeza foram experiências espirituais, né? Que aquelas crianças, exato, foram imediatamente, crianças tiveram e depois se repetiram. A resposta a um fato, como cada um reage, há aí uma experiência individual. Temos que ler alguma sobre Fátima, a aparição de Fátima, entendeu melhor. Sim, vamos ver, vamos dar uma olhada. Mas vamos voltar aqui para o... Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? Sim? Nessa questão da experiência individual, às vezes eu já vi algumas tradições relatarem que a pessoa tem uma experiência de uma unidade com todos. Sim. De se sentir conectado a tudo, mesmo se sentir unido a Deus, né? Se sentir unido a Deus. Não se sentir unido a tudo, isso é menos comum. Não sei se tem isso. O que é mais comum é a pessoa se sentir unida ao espírito de tudo, a energia que passa tudo, ou a Deus. Mas eu me sentir unido a ti, ele, todas as coisas. Eu não sei se tem isso, essa experiência particular. Talvez tenha, mas eu não conheço. Agora, o que tem muito na literatura é isso, a união com Deus, união com todo, enfim, ou com o espírito, ou com algum tipo de... Ou um estado de transcendência, o nirvana, o samadhi, né, que são estados em que de superconsciência, né, os hindus falam, o Yogananda fala de superconsciência, tem uma consciência, como se tivesse uma consciência, mas não é essa consciência egóica, né? Tu não percebe o mundo desde a tua perspectiva individual, tu percebe o mundo desde uma perspectiva transcendente, não é tua. Então tu fica vendo ali isso que está acontecendo contigo, certo? Mas não é mais tu, como a ideia do eu se dissolve nessa perspectiva, porque a gente só tem essa ideia do eu quando tu tem uma perspectiva individual, tem eu, tem tu, né? Agora, se eu percebo da perspectiva assim, divina, não tem o eu ou tu. Então tem relatos de coisas assim.
de experiências desse tipo. Mas tu entende, é diferente de tu estar relacionado a tudo, a todas as coisas. Enfim, então no livro de Santa Teresa, por exemplo, o 4º grau de oração de Santa Teresa D'Ávila, é a oração que ela chama de oração de união com Deus. E aí a sensação, ela diz, a sensação que tu tem, perde, embora tu seja consciente do corpo, ele não te afeta mais. E, quer dizer, tu domina o corpo ainda, tu tem controle sobre o corpo, mas ele, certo? Se tu quiser anestesiar o corpo, tu anestesia, tu não sente mais nada. Se a tua atenção se volta para o corpo, tu sente o corpo. Se a tua atenção não se volta para o corpo, se tu quiser mexer os teus braços, tu mexe, mas se tu não quiser, tu não mexe. Ela diz, tem uma sensação assim de elevação muito grande, de união. E aí, assim, mas eu não sei descrever direito o que está acontecendo ali. Quando eu volto, eu digo essas coisas, mas exatamente o que está acontecendo ali, eu não sei dizer. Então é indescritível, tá? Mas a experiência aconteceu. Mas ela não consegue escrever. Depois vamos ver os relatos sobre isso, tá? E isso vai acontecendo em graus, em camadas. Tem camadas mais superficiais, experiências mais superficiais, mais limitadas, até essas mais profundas. Ok? Bom, então, vamos voltar. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? O Daniel tinha me perguntado no intervalo sobre juízos de valor, juízos de fato, né? Isso é uma questão importante. Eu estava falando do Aristóteles, que Aristóteles... Me pareceu, para mim pelo menos, me pareceu que na teoria sobre ética da Aristóteles, de ética de novo, existe uma passagem onde de alguma forma se infere de um juízo de fato, um juízo de valor. Eu não sei, aquela situação onde dada uma definição de homem se infere como o homem deve se comportar. É uma teleologia, né? Uma teleologia. Isso, a teleologia. É verdade, então tem essas, eu acho que são concepções um pouco diferentes, essa do William James, né? Essa distinção que o William James faz é comum nos filósofos modernos, né? Hume, Kant, enfim, os outros empiristas, mas tem essas filosofias aristotélicas, tem alguns filósofos contemporâneos também que retomam essas tradições, mas enfim, eu acho que aí dá para ir para os dois lados, sabe? Tu pode insistir na distinção que nem o William James faz, ou tu pode mostrar que as coisas estão misturadas, né? Porque tu não tem como fazer uma descrição sem ter já fazer um juízo de valor a respeito do que tu está descrevendo. Porque quando tu descreve, por exemplo, tem a descrição do que é o homem, quais são as funções, se tudo é uma noção de função, já está usando, já está empregando uma noção normativa, né? Tem a função que pode ter disfunção. Então, a função, tem funções mentais, a percepção, a função da percepção, pode funcionar bem ou não. E aí, se tu fala no ser humano como um todo, na racionalidade, na socialidade, né? O ser humano como é o racional e político, isso pode funcionar bem ou funcionar mal. Então, tu já tem uma descrição que não é só uma descrição, que é valorativa. Então, seria desse elemento valorativo que se estaria extraindo, eu acho, o juízo de valor, né? Enfim, então tu poderia dizer que a rigor tu não tem como distinguir de maneira total, nítida, né? Fatos e valores. Então tem filósofos contemporâneos que seguem por esse caminho aí também. Mas enfim, isso não é o que o William James fez. Mas enfim, como eu falei, tu pode contestar isso, porque não é necessário tu adotar a posição dele. O William James, ele está bem claro sobre o que ele quis dizer, parece um conceito eu acho que ele está endereçando o público dele, né? Então ele tem uma objeção, que essa objeção essas pessoas são loucas, portanto não tem valor, ou é falso, não tem como ser verdadeiro. Isso mesmo que seja assim, tu não pode concluir uma coisa da outra. Então, o que eu queria endereçar agora é esse mesmo que seja assim, mesmo que seja patológico, tá? Porque o que aconteceu nas últimas décadas aí foi que teve bastante pesquisa empírica sobre espiritualidade e saúde mental. E o que essas pesquisas indicam
É o contrário disso que esses objetores e a Bíblia estão dizendo. O que elas sugerem é que as práticas espirituais tendem a produzir equilíbrio mental, saúde mental, e não o contrário. Tá? Embora, é claro, né, tu vai pensar assim, mas aquele cara lá que é o terrorista islâmico. Não, estou falando de exceções. Ou Jim Jones, né? De exceções, não estou falando de maioria essa. Claro. Não, estatisticamente. Então, a gente está falando aqui em estudos assim estatísticos, tá? Do ponto de vista estatístico, não é essa a tendência. Do ponto de vista, uma pessoa, mas estatisticamente pode sempre haver exceções. A pessoa pode ter uma dieta equilibrada, exercício, assim, e depois ter um ataque cardíaco. Então, não, ou pode ser fumante a vida inteira e morrer saudável. Exatamente. Mas, assim, estatisticamente não é essa a tendência, entendeu? A pessoa fuma, quanto mais a pessoa fuma, mais a probabilidade dela adquirir câncer de pulmão, né? Quanto mais saudável for a dieta, o exercício físico, mais longa e equilibrada tem de ser a vida dela. A mesma coisa agora, então, os estudos estatísticos que foram feitos com práticas espirituais indicam isso também. Pessoas que têm práticas espirituais sistemáticas, profundas, elas tendem a ser mentalmente mais equilibradas, tá? Então, a gente tem indícios disso. Indícios, tá? Não provas, sim indícios, porque aqui a gente está falando de ciência empírica. Ciência empírica a gente usa indícios, certo? Indicadores que podem no futuro se mostrar falsos, mas enfim, para tu mostrar que são falsos, precisa de novos indícios. Você nunca vai ter uma prova, né, da falsidade também. Então tem indícios da falsidade e indícios da verdade. E os estudos que a gente tem atualmente sugerem indícios, apresentam indícios da verdade dessa tese, né, de que práticas espirituais produzem equilíbrio mental, saúde mental. Então, por exemplo, aqui tem um estudo, esses estudos que eu coloquei na página da disciplina ali são revisões de literatura, certo? Então, não são estudos particulares, são autores que coletaram Pesquisa de campo, assim. Pesquisas que foram feitas e que foram publicadas, eles têm um critério para escolher essas pesquisas. Então, digamos assim, tem 100, 200 pesquisas que foram feitas sobre esse assunto. Vamos ver quais foram os resultados. Porque aí tu tem agora uma base estatística muito maior do que se tu fizer uma só. Faz uma só pesquisa com 20, 30 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas que seja, ela pode ter problemas metodológicos, ela pode dar um resultado positivo quando nas outras todas deu negativo. Enfim, ela pode ter sido enviesada. Pode ter mil problemas. Agora, se tu pega estatisticamente muitas pesquisas, a probabilidade disso acontecer, desses efeitos anômalos ocorrerem, eles vão se anulando, entende? Então a tendência o resultado é mais confiável. Ok? Então isso é uma técnica comum. Tu tem muitos estudos específicos e aí depois tu tem essas revisões da literatura. Então isso aqui é uma revisão da literatura. Então o que esse sujeito fez? Essa equipe, que foi mais de uma pessoa, foram duas pessoas que escreveram esse artigo. Então o que elas fizeram? Eu botei aqui na página a tradução do... Aqui tá, na página eu coloquei só o resumo, tá? Tem o link ali para o artigo inteiro. Então, eles dizem o seguinte: a religião, a espiritualidade tem sido cada vez mais examinada na pesquisa médica nas últimas décadas. Apesar do número crescente de estudos publicados, uma revisão sistemática baseada em evidência dos dados disponíveis no campo da psiquiatria não foi feita nos últimos 20 anos. A literatura foi buscada usando a base PubMed. Essa é uma base de artigos da área da medicina, uma das bases mais importantes, uma base tipo, que nem aquele, a gente tem assim como é que chama aquele que tem nas ciências humanas? Periódicos, né? Que são periódicos, como é que é aquelas, que são esses sites que tem esses artigos, como é que chama? Cielo. O Cielo é da América Latina só, mas tem esses internacionais aí mais Conteúdo que foram... Elsevier, não sei o que tá? Então, PubMed é uma base importante de revistas da área da medicina. Então, eles pegaram todos os artigos na área da psiquiatria, aí, né, nessa base, em 20 anos, de 1990 a 2010,
E eles fizeram a busca usando termos religião, religiosidade, espiritualidade e termos correlatos. Então, vem todos os artigos publicados nessa base, que estão nessa base, que tratam desses assuntos. E aí eles escolheram, desses artigos todos que vieram, eles pegaram os 25% que foram publicados nas revistas mais citadas. Certo? Então, isso é um índice de confiabilidade. Quer dizer que a gente tem revistas científicas que são muito citadas, quer dizer, que são referências mundiais, certo? Aí tu tem outros sites que fazem contagem, né, de citações. Então, por exemplo, a revista brasileira, lá embaixo. Científico também. Claro, a revista Nature, por exemplo, uma revista muito importante, né? Enfim, tem na área de medicina. Bom, aqui a gente está pesquisando especificamente na área de psiquiatria, não sei. Tem revista Journal of Nervous, não sei o que, Mental Diseases, né? Revista americana muito importante na área de psiquiatria, coisas assim, tá? Então eles pegaram apenas as 25% mais citadas, as revistas mais citadas, que têm os índices de citação mais altos. Então são aquelas que têm maior impacto científico, são mais reconhecidas cientificamente. Eles pegaram os artigos dessa base aí, que tratam desse assunto, só os que foram publicados nesses 25% mais citados. Então eles vão discriminando, eles querem pegar os mais influentes cientificamente, tá? Na área da psiquiatria. Então eles usaram o índice, esse aqui, ó, EASY, de citações, de 2010, para fazer essa escolha. Então, qual foi o resultado? A maioria dos estudos concentrou-se em religião ou religiosidade e apenas 7% envolviam intervenções. Depois eles explicam o que quer dizer. Dentre as 43 publicações que satisfizeram esses critérios, 43 artigos, então, de todos, desses 20 anos, só 43 satisfizeram esses critérios. 31 dessas publicações, 72%, encontraram uma relação entre o nível de envolvimento religioso ou espiritual e menos distúrbios mentais. Quer dizer, houve uma associação positiva. Tá? Então, dos 43, 31 mostraram uma associação positiva entre práticas espirituais e saúde mental. 8 artigos encontraram resultados mistos, dúbios, positivo e negativo misturado, e 2 artigos relataram mais distúrbios mentais. A pessoa tem prática espiritual e tem mais distúrbios mentais, só 2 artigos. Então, claramente tem uma diferença estatística significativa, tá? Todos os estudos sobre demência, suicídio e distúrbios relacionados ao estresse encontraram associações positivas, tá? Então, todos os estudos que foram feitos sobre demência, suicídio e distúrbios relacionados ao estresse dizem que tiveram como resultado publicado nesses 20 anos, as pessoas que têm práticas espirituais sistemáticas e a longo prazo têm menos demência, menos ocorrência de suicídio e menos distúrbios relacionados ao estresse. Eu lembrei agora de como é que começou. Eu sei que agora tem versões seculares agora de como é que o Alcoólicos Anônimos foi formado, que teria sido por religiosos, se eu não me engano, né? Tipo, sim. Enfim. Agora tem versões tipo pra gente que é ateia e tal. Sim. A religioso, mas começou com algo religioso e sim. largar um e-mail bem na mesma fé mesmo, assim. Tipo, sim. A estrutura, isso é interessante, depois a gente pode ver isso aí, a estrutura, né, da prática dos Alcoólicos Anônimos é a estrutura de exercício espiritual, só que uma linguagem não religiosa, tá? Mas a estrutura da prática é a mesma, tá? Do tipo de envolvimento. Tu faz coisas, tu tem uma espécie de aposta ali com base na fé, tu está se relacionando com... Tu reconhece que tu tem limitações, tu coloca a tua consciência em segundo plano, tu observa a tua própria consciência como se de fora, entendeu? Eu estou com vontade de beber agora, mas enfim, tu dialoga com a tua própria consciência, então tu trata o teu ego, a tua vontade, o teu desejo como um elemento de um todo da tua consciência, e tu se relaciona com aquilo como que de fora, entende? Então, ele deixa de te dominar. Exatamente isso que se faz, por exemplo, na meditação, entendeu? Na meditação, tu se coloca numa perspectiva que não é da tua consciência, tu observa a tua consciência. O que está acontecendo agora com a minha mente? Eu estou sentado aqui meditando, recitando um mantra, né? Om, não sei mais o que é, algum outro mantra. E aí vem um pensamento. E aí a técnica da meditação diz, não, tu observa o pensamento e deixa ele embora.
Então tu fica observando a tua mente de uma perspectiva que não é a perspectiva da tua consciência ordinária, do teu ego. Entendeu? Isso vai te induzir, então tu vai se identificando com esse nível, digamos, espiritual da tua personalidade, da tua mente, mas que não é o nível do ego. O ego passa a ser um elemento entre outros. E nos alcoólicos anônimos eles fazem a mesma coisa. Eles dizem, não, tu está sentindo um desejo, então tu reconhece isso, e aí tu se relaciona com isso, mas enfim, e aí tu tem uma batalha contigo mesmo, que é a batalha que os religiosos têm sempre, entendeu? Porque para uma pessoa que tem uma experiência espiritual, esses níveis diversos da mente todos se apresentam, e aí tu tem que interagir com eles, tá? Mas tu está interagindo com coisas que tu desconhece, que são mais fortes do que tu. Mesma coisa o alcoólatra, tem o desejo ali, uma coisa. Então, todos os... A propósito, não é à toa, né, que no Brasil, das instituições mais eficazes no tratamento do alcoolismo, os mais eficazes são as igrejas evangélicas, super eficazes no tratamento de alcoolismo, né? Porque ali também, ali eles dão instruções. Exatamente. Né? Porque se a pessoa se identifica, entendeu? Se tu vive, se o ego é o 100% da tua consciência, se o teu ego está dominado por certos desejos, tu não tem um outro parâmetro com o qual combater aquilo, se contrapor ao teu próprio desejo, tu perdeu a guerra, entendeu? Agora, se tu tem outros elementos ali na tua personalidade, e o desejo, o teu ego passa a ser um elemento entre outros, aí tu tem mais chance, né? Mas o ponto é o seguinte, ó, com todos nós é assim, não é só com os alcoólatras. Todos nós temos esse mesmo tipo de problema na vida. Tá? A vida, a gente joga muitos jogos ao mesmo tempo. Esse a história uma das coisas que aparece ali na história do Bhagavad Gita, que a gente viu na semana passada, tá? A gente joga muitos jogos ao mesmo tempo, certo? Então, o que o Krishna está dizendo ali? Olha, tem um jogo aqui que tu está jogando agora, nesse momento da tua vida, que é o jogo aqui da guerra, porque, enfim, tu vai ter que matar os teus parentes, porque tu, enfim, essa foi a tua trajetória até aqui, agora lida com isso, tá? Mas tem outros jogos, tem esse outro jogo espiritual, tem esse outro nível aí. Então, isso aqui não é a tua vida toda, tem outros elementos aqui na tua vida. Em particular, tem esses elementos espirituais. Então, e esses outros são mais importantes do que esse joguinho que está acontecendo aqui. Então, todos nós temos isso, tá? Todos nós jogamos muitos jogos. Então, por exemplo, aqui a gente está jogando o jogo agora da sala de aula, certo? E tem um jogo maior aqui, que é o jogo do curso de filosofia, da universidade. Tem os jogos aí na família, dos relacionamentos, das amizades, né? Das instituições, da política, da sociedade, da economia, do dinheiro. E o jogo moral, né? Então, eles aparecem hierarquizados para nós. E aí tem esse jogo, essa dimensão espiritual que está acima dessas outras, tá? Então, a dimensão espiritual permite tu relativizar esses outros todos, não ser dominado por nenhuma. O que acontece quando tu corta fora esse espiritual? O que acontece quando tu corta fora esse lado espiritual? Essa orientação agora, isso que é sagrado, passa a ser projetado nesses outros domínios. Então, na política, no poder, no dinheiro, entendeu? E aí tu fica dominado. Então, isso é que o Nietzsche, quando escreveu no século XIX, fez esse diagnóstico. Tu corta fora, se Deus morreu, essas energias todas vão ficar projetadas no jogo da política, da economia, do poder. E foi exatamente o que aconteceu, certo? Então, esse é o problema. Se esse domínio espiritual faz parte da natureza humana, se o James tem razão com relação a isso, tu não tem como cortar isso aí. Se tu cortar isso aí, isso vai aparecer em outros lugares. E o efeito agora é que tu vai perder toda essa tradição milenar de domínio, de controle, a sabedoria que foi se constituindo sobre como fazer discriminações espirituais, né? Então isso aí vai aparecer da forma mais rudimentar, mais bruta possível. A gente vai voltar à espiritualidade dos homens das cavernas, entendeu? Com guerras, com tribalismos, com coisas que é o que a gente está vendo, em parte, acontecendo no mundo contemporâneo, tá? Então, se tu tem uma floresta e dizima aquilo, que vai aparecer em primeiro lugar, depois são ervas daninhas, tá? Tem um gramadinho bonitinho lá, cultivado, corta tudo, que vai aparecer são ervas daninhas. Então,
aquelas formas sofisticadas, espiritualmente elevadas, né, de religiosidade, se elas são eliminadas, o que vai acontecer não é a criação de uma sociedade guiada pela consciência. A consciência vai ser dominada por essas forças irracionais e vai adquirir formas brutas, certo? Então, depois nós vamos ver algum material sobre isso também, tá? Então, aqui o que esse estudo mostrou? Então, todos os estudos sobre demência e distúrbios relacionados ao estresse encontram associações positivas, bem como 79%, 67% dos artigos sobre depressão e abuso de substância, respectivamente. Tá? Então, a maioria dos estudos sobre depressão e abuso de substância, alcoolismo e drogas, indicam que a prática espiritual é benéfica para essas pessoas. Por outro lado, achados dos poucos estudos sobre esquizofrenia foram mistos. Tem poucos estudos sobre esquizofrenia e foram mistos, não tem resultado claro. E aqueles estudos sobre distúrbios bipolares não encontraram nenhuma associação ou associação negativa. Então, o que ele conclui? Eles concluíram, né, dessa análise, há bons indícios de que o envolvimento religioso está correlacionado a uma melhor saúde mental no que tange a depressão, abuso de substância e suicídio. Alguns indícios em distúrbios relacionados ao estresse e demência, indícios insuficientes em distúrbios bipolares, esquizofrenia e ausência de dados sobre muitos outros distúrbios mentais. Esse foi o estudo que eles fizeram, tá? Esse aqui é só o resumo, depois vocês podem dar uma olhada nisso daí. E aqui tem mais dois, mais três, aliás, que foram conduzidos por um brasileiro, que estão publicados na Revista Brasileira de Psiquiatria. Aqui tem esses dois primeiros aqui são artigos também de revisão da literatura, tá? 150 artigos. Aqui tem esses dois aqui são revisões da literatura, né? E aqui tem um estudo particular, um estudo brasileiro sobre uso de drogas. Então tem essa correlação. Pessoas que quanto mais sistemática, mais intensa a prática espiritual das pessoas, menos é a dependência com drogas, menor é o uso de drogas, problemas com drogas, por exemplo. Tá? Esse é um estudo particular, não é uma revisão. Tá? Bom, antes, nosso tempo já está terminando, eu só queria mencionar aqui, falar um pouquinho, só mencionar, só vou ler, depois a gente comenta, tá? Na aula que vem, algumas passagens aqui do Tao Te Ching, vamos ver aqui se eu acho aqui, Tao Te Ching. Então eu tinha selecionado algumas para eu comentar algumas coisas. Então essa aqui é uma tradução, essa versão do Tao Te Ching foi traduzida, ela é uma tradução feita por um sujeito que foi viver lá na China, com os mestres, tal, ele é um americano, não sei se ele é americano ou inglês. Esse aqui, essa aqui é a versão, está em inglês, e aí eu verti para o português aqui nessa. Então isso aqui é uma leitura contemporânea, tá? Se vocês forem pegar os textos traduzidos do chinês por pessoas eruditas, aqui no Instituto Confúcio, vocês vão ver que o linguajar, a terminologia é diferente desse daqui. Mas esse daqui eu acho que ele capta bem, na minha opinião, ela é a versão mais bonita que eu conheço, que capta assim, o espírito traduzido na linguagem contemporânea. Tá? Stephen Mitchell. Então, eu queria só comentar brevemente algumas passagens, tá? Com eles. Então, vamos ver aqui o capítulo 11. Bom, primeiro, vocês vejam de novo o Tao é completamente desconhecido. Ele diz assim, começa dizendo assim, o Tao que pode ser dito, sobre o qual que a gente pode descrever, não é o Tao eterno. Então, se tu consegue descrever, não é o Tao. O Tao, às vezes, o caminho, ele diz assim, é mais antigo que Deus. Então, é algo sagrado, tá? É algo sagrado, mas o que é isso que é sagrado? Não tem como dizer. Se tu diz, não é o Tao. Entendeu? Então, é isso. Tu está reconhecendo o que significa isso. Isso aqui é atitude espiritual ou religiosa. Tu reconhece que tem algo no mundo que tu não sabe o que é. E tu é um elemento ali, tu está nesse oceano. Tem um elemento, tem um peixinho ali nesse oceano, tá? Mas enfim, tu reconhece. Então a consciência cotidiana, essa nossa aqui, deixa de ser senhora do universo, do mundo e tal. Como foi aí na tradição filosófica ocidental. Tá? A tradição religiosa é o contrário disso.
o nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O inomeável é o eternamente nomeável. Nomear é a origem de todas as coisas particulares. E assim vai, certo? Então, tem esse reconhecimento de algo ali que é, em parte, irracional, é em parte inacessível para o nosso conhecimento, para a nossa mente. Eu tenho a impressão que não só ele traz como uma coisa inacessível, mas como uma coisa que pode até ser acessível, mas a gente não vai conseguir traduzir ela com a nossa racionalidade. Exatamente, ela não é acessível à inteligência ou à consciência cotidiana. A pessoa vai ter experiência e assim, na cabeça dela pode estar muito claro, mas ela não vai conseguir falar, ela vai tentar expressar de alguma forma, mas aquilo que ela expressou não é. Ela pode ter experiência e ficar claro, ou não fica claro. A gente tem vários tipos diferentes de experiência. Sim. Então, para ficar claro, tu precisa de muita experiência. Tu precisa se educar nessas tradições, numa delas, ou enfim, alguma coisa tem que fazer. Mas não é assim. É muito raro alguém ter uma experiência e as coisas ficarem claras. Em geral, não é assim. Em geral, a pessoa tem experiência primeiro e está tudo muito confuso, fica pior ainda. Sim. E aí depois as coisas vão ficando, talvez, um pouco claras para discriminar. Mas tu tem razão de me corrigir aí, porque, de fato, a gente tem acesso, através da experiência, mas não é uma experiência que passa pelo intelecto, pelos conceitos, é isso que ele está dizendo aqui. Tu tem uma intuição disso, direta disso. É como tu perceber a cor verde aqui. Tu vê que isso aqui é verde, mesmo que tu não saiba o nome dessa cor. Não importa, tu está tendo experiência disso. Então, tu pode ter a experiência disso sem saber o que é. Esse é o ponto, tá? E isso aparece aqui nesse texto. Vamos ver aqui o capítulo 11. Eu vou pular aqui só para fazer alguns comentários que são interessantes aqui para nós nesse momento, tá? Depois a gente pode voltar. E aqui também não está a tradução toda, são 81 capítulos, aqui só tem os 40 primeiros. Aqui no capítulo 11, o Tao Te Ching diz o seguinte: juntamos os aros para criar uma roda, mas é o furo ao centro que faz a carroça andar. Certo? É o invisível. O furo é invisível, não tem nada ali. É o furo que faz a carroça andar. Moldamos a argila para formar um pote, mas é o vazio interior, onde não tem nada, que contém o que quisermos. Martelamos a madeira para montar uma casa, mas é o espaço interior que a torna habitável. Trabalhamos com o ser, mas usamos o não ser. Então a nossa consciência cotidiana está ligada às paredes, à casa, né? A casa, as paredes, à roda, ao que quer dizer o pote. Mas o que importa mesmo não é aquilo que a gente está vendo. Você entende? Ele está usando essas figuras aqui, essas metáforas, né? Para dizer, olha, assim também na vida. Aquilo que mais importa não é o que a gente vê, tá? É o que é invisível, que é esse tal, que é o domínio espiritual, tá? Então vocês vejam, mesma coisa, que isso aqui é uma manifestação, a gente viu outra na aula passada, vai ver, todas as tradições têm isso, tem algo no universo que é mais importante do que mas que é invisível, que é o domínio espiritual. Vamos ver outro verso aqui, outro capítulo 14. Olhe e não pode ser visto, ouça, não pode ser escutado, pegue e não pode ser segurado, certo? É o tal. Acima não é claro, abaixo não é escuro, sem emendas, inomeável, ele retorna ao reino do nada. Forma que inclui todas as formas, imagem sem imagem. O que é isso? Não sei. Claro, isso aqui não é, isso aqui não pertence ao domínio do intelecto, tá? Sutil para além de todo conceito. Se tu tenta conceitualizar, tu perdeu isso. Tem algo no mundo, no universo, que está para além da nossa capacidade de compreensão, de conceitualização, mas é o que mais importa, certo? Aproxime-se e não verás nenhum começo. Siga-o, não haverá fim. Não se pode conhecê-lo, apenas sê-lo. Então, isso, pode ter experiência, pode incorporar aquilo, mas não compreender, conhecer. Pô, não se pode conhecê-lo, mas apenas sê-lo tranquilamente na própria vida. Perceba de onde você veio. Essa é a essência de toda sabedoria. Outro, 23. Expresse-se completamente. Então, esse aqui é um tipo de religiosidade que William James chamaria de religiosidade da saúde mental.
Então não é uma religião do tipo salvacionista, eles não dizem assim, tem algo errado no ser humano, né? Tu tem pecado, tem isso, tem aquilo, tu é torto, tu é vil, controla os teus instintos, né? Tu precisa controlar teus instintos maus com instintos bons, tem uma divisão, tem a cisão, e aí tem a luta. Aqui não, essa aqui é uma religiosidade de harmonização. Então, o que tem é o seguinte, a gente tem a percepção equivocada do modo como o mundo é. A gente acha que viu, a gente acha que está errado, a gente acha que o mundo é imperfeito, mas na verdade o mundo já é perfeito. Nós já estamos perfeitos, está tudo perfeitamente em ordem. O que tem é que a nossa percepção está inadequada. Então, por a nossa percepção estar inadequada, a gente se comporta da maneira inadequada. Mas se tu perceber adequadamente, tu vai conseguir se harmonizar com o tal. E em se harmonizando com o tal, as coisas vão fluir na tua vida. E aí tu vai incorporar essa harmonia, tá? Ó, então, tu tem que agir de acordo com aquilo que tu já é, e não modificar tua essência, certo? Então, o que ele diz? Expresse-se completamente, depois fique quieto. Seja como as forças da natureza. Quando sopra é apenas vento, quando chove é apenas chuva. Mas não, nossa vida mental não é assim, né? Nossa vida mental, a gente se expressa e depois fica fazendo comentário. Ou então faz alguma coisa e depois diz, será que eu fiz bem, será que eu fiz errado, será que não sei o que. Né? Não é que nem o vento sopra e acabou, não tem nenhum comentário, não tem nenhum pensamento depois. Tá? A consciência aqui, essa consciência que está nos pondo em desarmonia. Tá? Então a gente tem que aprender a usar a consciência para aquilo que é próprio da consciência, que resolver problemas, que né, comunicar certas coisas, mas no nível mais importante da vida não é esse. A gente tem que colocar a consciência a serviço desse outro domínio mais importante. Então, seja como as forças da natureza, quando sopra é apenas vento, quando chove é apenas chuva, quando as nuvens passam o sol brilha. Se você se abrir ao tal, será um com o tal e poderá incorporá-lo completamente. Se você se abrir à intuição, será um com a intuição e poderá usá-la completamente. Se você se abrir à perda, será um com a perda e poderá aceitá-la completamente. Abra-se ao tal e depois confie em suas respostas naturais e tudo repousará em seu lugar, tá? Harmonia, união com o tal. E por fim, a última, 28, deixa eu ver aqui. Conheça o masculino, mas atenha-se ao feminino. Receba o mundo em seus braços. Se receberes o mundo, o tal nunca te deixará. Serás como uma criança pequena. Conheça o branco, mas atenha-se ao preto. Seja como um padrão para o mundo. Se fores um padrão para o mundo, o tal será forte dentro de ti e não haverá nada que não possas fazer. Conheça o pessoal, mas então a consciência conhece o pessoal, você entende? O nome e tal, mas atenha-se ao impessoal. Aceite o mundo como é. Se aceitares o mundo, o tal será luminoso dentro de ti e retornarás ao teu si mesmo primordial. O mundo é formado do vazio, como os utensílios são formados de um bloco de madeira. A mestre, aqui o tradutor, ele diz assim, olha, o chinês não faz distinção entre mestre masculino e feminino, então ele às vezes opta por masculino, às vezes por feminino. Tá? Então tem o mestre, a mestre da mestre. A mestre conhece os utensílios, mas atém-se ao bloco. Assim pode usar todas as coisas. Tá? Então esse é um exemplo, de novo, disso que a gente está vendo. É o reconhecimento de um domínio mais importante, mais valioso no universo, mas que nós não temos acesso pela consciência, pelo conhecimento, pelo intelecto. Nós podemos se relacionar, se harmonizar com isso e viver, assim, conquistar essa vida espiritual, esse tipo de harmonia e felicidade que é própria dessas experiências. Tá? Então, esse é um tipo de experiência. Ok? Depois, se puderem, deem uma olhada no resto, nos outros capítulos aí do Tao Te Ching. A gente continua na semana que vem, tá? Eu vou colocar mais na página as leituras para semana que vem e a gente continua, tá bom?